Ação imediata de volta, eu já estou aqui com o superintendente do PROCON de Rio Claro, Sérgio Santoro. Uma ótima tarde, Sérgio, seja muito bem-vindo mais uma vez. Boa tarde, Anaína. Olha, antes da gente começar a responder as perguntas dos nossos telespectadores, eu quero ir para o estúdio do Direto da Redação com Poliana Ribeiro, que vai trazer destaques de hoje da edição. Boa tarde, Poliana. Boa tarde, Janaína. Boa tarde, Sérgio. Olha, muitos destaques no Direto da Redação de hoje. Nós vamos mostrar como foi a abertura da Semana da Água aqui em Rio Claro e também a solidariedade rio-clarense, tanto na campanha de doação de sangue, que foi realizada ontem pelo grupo de voluntários do Mais Vida, e também para a campanha de hoje. Na verdade, a TV Claré está convocando todos os rio-clarenses e moradores da região para participarem da campanha de cadastro de novos doadores de medula óssea. A equipe técnica da Unicamp estará aqui hoje em Rio Claro a partir das 4 da tarde, recebendo novos doadores. É importante destacar que o índice de compatibilidade de medula é 1 a cada 100 mil habitantes. Por isso, a necessidade de um banco de doadores com muitos cadastros. Então participe. E no esporte, notícias sobre a saída do técnico do Velo Clube, Carlos Rossi. Os detalhes dessas notícias você confere logo mais no Direto da Redação, que começa logo após o Ação Imediata. Eu volto com você, Janaína. Ok, Poliana, muito obrigada. Daqui a pouco, então, mais notícias no Direto da Redação. E eu estou aqui com o Sérgio Santoro, superintendente do PROCON. Agora a gente começa com as perguntas, então, dos telespectadores. O Orlando, do Cervezão, ele quer saber o seguinte: por que de um açougue o preço é de R$ 13, R$ 4 de diferença nas carnes aí? Pode isso, sendo que é a mesma carne? Como que funciona isso, Sérgio? Não, não pode. Na verdade, carne moída, carne em pedaço, tem que ser tudo pelo mesmo preço. Se você, telespectador, deparar com preço diferenciado de carne moída, carne em peça, denuncia ao PROCON. O açougue ou o supermercado tem que cobrar exatamente o mesmo preço. Inclusive, o PROCON fez aí um trabalho, uma fiscalização em 6 supermercados de Rio Claro. Sim. O que foi constatado? Pelo menos em um deles teve propaganda enganosa? Teve. O que se tratava? Isso é uma propaganda enganosa. Você anuncia lá uma carne por R$ 22, R$ 23, na hora que você vai pagar outro preço, ou na hora que você manda moer outro preço, é uma propaganda enganosa. Esse supermercado foi multado, inclusive, de 6, e houveram outras irregularidades que o PROCON acabou descobrindo aí em prol do consumidor. A gente está tentando normalizar. Agora, no caso desse tipo de estabelecimento comercial, supermercados, quais são as infrações mais comuns aí que acabam lesando o consumidor? Olha, mais comum é a ausência de preço, é aquela questão do preço diferenciado. Você pega na gôndola, está escrito R$ 1,50. Quando você passa no caixa, está lá R$ 1,80, está R$ 2 ou R$ 1,90. E no meio da pressa, no meio de um monte de coisa, o que acontece? Você acaba passando e deixando passar batido ou não percebe. Você percebe quando você chega na sua casa, etc. Isso não pode. Isso aí é uma outra propaganda. Na hora de passar no caixa, exato, essa é outra propaganda enganosa. Mas nesse caso, se a pessoa tem a nota fiscal, ela pode voltar lá e reivindicar? Pode ser que a propaganda tenha sido retirada, mas ela pode reivindicar. Pode. O PROCON costuma, inclusive, aprender cartazes, etiquetas nesse caso. Olha, aqui tem a pergunta do Antônio, de Ipeúna. Muito obrigada pela audiência do pessoal de Ipeúna aí, sempre acompanhando o programa também. Ele diz o seguinte, que uma operadora diz que instalou linha telefônica, mas não está nada instalado. Como agir para ter a linha e provar isso? Ele está nessa briga aí, eles dizem que instalaram e não instalaram. Esse, infelizmente, para que o consumidor aí não tenha que ligar lá e ficar escutando aquela musiquinha irritante, porque é irritante, né? Diz que 1, diz que 2, vá ao PROCON. O PROCON faz o registro, tem uma linha direta com as grandes operadoras e a gente consegue resolver esse problema. Mas, na verdade, está me parecendo aí que o consumidor comprou gato por lebre, né? Comprou uma coisa e não viu, né? Então, mas o PROCON resolve isso. Olha, tem aqui uma pergunta também, a pessoa não quis se identificar, mas diz que tem cartão de crédito, não pagava desde janeiro, mas pagou agora, na última semana, o valor mínimo, mas não tiraram o seu nome do SPC. Isso está correto? Não, não está. Olha, quando você é negativado, existem 5 dias, né? A lei permite 5 dias para retirar o seu nome, 5 dias úteis, tá? Esse é um prazo máximo. Normalmente sai em 48 horas, 3 dias, mas até 5 dias. Passou, cabe inclusive danos morais contra quem negativou, porque uma vez você pagou, tem que tirar o nome. Se não pagar de novo, negativa, mas tem que tirar. E lembrando que no caso também, para inserir o nome no SPC, a pessoa tem que ser informada também. Ela sabe que deve, mas tem que ser informada. Sim, né? Tem que receber aquela cartinha do SPC ou do Serasa dizendo, olha, daqui 10 dias seu nome corra e esclareça ou pague, etc. e tal.
Olha, tem a pergunta também da Edna, do Jardim das Flores. Ela diz que o mercado tem 4 caixas, mas só um oferece nota fiscal paulista e nunca está aberto este caixa. Não existe lei para isso? Quais são os direitos do consumidor neste caso? Ela pergunta. Bom, na questão de caixa de supermercado, pelo menos um tem que ter a nota fiscal paulista. A lei não obriga que todos tenham a nota fiscal paulista. Agora, ele não pode estar fechado, né? Aí já é uma irregularidade. Isso caracteriza má prestação de serviço. Então, em caso de um só, ele não está errado, mas tem que estar funcionando, né? Porque senão é má prestação de serviço. Olha, tem aqui a pergunta também da Elaine, do Cidade Jardim. Ela pergunta sobre a campanha Olho na Validade, como que funciona? Existem 3 produtos fora da validade, são comprados, ela tem direito a 3 ou a um só? O PROCON de Rio Claro fala que é um, e o de São Paulo fala que são todos. Não, o PROCON entende, PROCON é uma coisa só, seja em São Paulo, seja em Rio Claro, mas as interpretações são o seguinte, você não pode, 3 é no caso, você tem um carrinho cheio de coisas, Janaína, aí lá no meio tem 3 itens, 3 latas de óleo, esse óleo de cozinha. Aí ela tem o direito aos 3. Agora, o que a pessoa não pode é ir no supermercado encher um carrinho com 10, 20 litros de refrigerante ou de lata de óleo e querer os 20. Aí ela está tentando tirar uma vantagem indevida. Então, quando o PROCON diz que é um, mas nesses casos específicos, quando tem mais coisa no carrinho. Ninguém vai no supermercado e compra 20 itens de que ele normalmente leva 1, leva 2. É nesse caso que o PROCON toma certos cuidados em relação ao comerciante. Porque o comerciante também não pode ser punido, né? Nós tivemos um caso, o cara comprou 20 peças de mortadela, queijo parmesão. Ninguém compra 20 peças, você compra 1, 2. E a validade? Eu quero as 20. Não, isso está errado. Então ele tem direito a levar uma. Tem que fazer a parte dele também, não querer levar vantagem. Detalhe, no carrinho só tinha aquilo, não tinha outra coisa. Está na cara que ele está querendo obter vantagem. E aí nesse caso seria uma peça só, então. Exatamente. Sérgio, a gente teve aí denúncia de um caso muito sério, né? Houve uma denúncia de preconceito contra uma casa noturna de Rio Claro. A gente sempre ouve falar, mas a gente sabe que muitas pessoas não denunciam ou porque não tem prova, ou porque não tem coragem, acabam deixando passar. Mas teve uma denúncia no PROCON. O que aconteceu e, nesse caso, como que o PROCON pode agir? Bom, isso aconteceu no final dessa semana. Um grupo foi comemorar o aniversário numa casa noturna, eram 7 ou 8 pessoas, e chegou lá, todo mundo pagava 60 para entrar, aí quando chegou no grupo, não, é 140. Por quê? Condição social. Aí o porteiro, o segurança olhou, vestido um pouquinho mais simples. Isso não pode, isso é preconceito, isso é nojento. Você não pode. É por isso que é obrigatório tabela de preço. Quando você chegar numa boate, casa noturna, seja lá o que for, tem que ter uma tabela de preço dizendo, custa 50, custa 60, senão começa a cobrar pela cara. E fez muito bem esse grupo denunciar. Resumo. Foi instaurado um processo, vai ser instaurado um processo por discriminação, tá? Por preconceito, que aí não é um caso do PROCON, o PROCON encaminha via ofício, e nós vamos multar essa casa noturna, porque não é a primeira vez que acontece no mesmo lugar. Não, a gente escuta falar, mas é isso que eu falei, nem todo mundo tem essa coragem de fazer a denúncia, né? Exatamente. Infelizmente isso acontece. Não dá. Denuncie. Olha, o consumidor é o maior fiscal do PROCON. Tem que denunciar para a gente tentar melhorar a sua vida. Então a casa noturna será multada? Com certeza. E olha, é a última vez, porque daqui em diante, se repetir isso, a gente vai interditar essa casa noturna. É um absurdo a gente saber de uma história não dessa, porque uma casa noturna conhecida em Rio Claro. Em pleno século XXI. Esse negócio de roupa, cor, isso é tudo balela. Nós estamos no século XXI, direitos iguais, isso não pode acontecer. Então, quem passar por isso tem que denunciar sim, porque só dessa forma que vai haver justiça, né, Sérgio? Não tenha dúvida. Bom, eu quero agradecer. Vamos falar um pouquinho do Dia do Consumidor e também uma homenagem que o PROCON vai receber pela Câmara, né? Sim, olha, o Dia do Consumidor foi no sábado passado, né? Grandes avanços nesses 23 anos aí do Código. E nessa segunda-feira, a Câmara Municipal, com muita honra, vai entregar uma moção de reconhecimento ao PROCON pelo trabalho nos últimos 5 anos, pelo nosso nível de atuação em todos os setores. Olha, o PROCON está em banco, posto, em supermercado, em todos os sentidos. Ontem mesmo houve um caso de um centro de compras que mantinha banheiro fechado, que é um absurdo, né? A gente vai falar isso semana que vem. A gente volta a falar sobre esse assunto. A sessão é aberta, a sessão da Câmara, segunda-feira, a partir das 5h30, o PROCON vai receber lá uma moção aprovada por todos os vereadores em reconhecimento ao trabalho do órgão de defesa do consumidor na
cidade de Rio Claro. Eu volto na quarta-feira que vem, eu e a Janaína aqui com mais um Alô Procon, especialmente para você. Grande abraço. Tá feito o convite, o Rael do Cervezão também parabeniza o Procon e o trabalho. O Ação Imediata, então, de hoje fica por aqui. Continue na programação com o Direto da Redação. Poliana Ribeiro traz mais informações para você de Rio Claro e região. A gente volta a se encontrar amanhã. Até lá, uma ótima tarde.